Então agora que a gente já viu como é que funciona a duplexação, então a gente consegue fazer duas máquinas conversarem, nosso problema é um pouquinho diferente. Então a gente não quer mais uma única máquina ou duas máquinas conversando no canal. Eu quero dividir esse meu canal entre múltiplos usuários. Quero múltiplas comunicações, múltiplas máquinas conversando no mesmo canal. Essa justamente é a ideia da multiplexação. Então tem alguns jeitos de fazer isso, as formas são bem parecidas com a duplexação. Então, a primeira delas é a multiplexação por divisão de tempo. A ideia é exatamente igual à duplexação por divisão de tempo. Eu vou pegar o tempo do meu canal, fatiar ele entre os usuários e vou entregar slotzinhos de tempo para cada usuário poder transmitir usando todo o meu canal para o outro lado. Então, pego o meu canal, fatio ele em pedaços menores e vou entregar um pedaço para cada máquina. A gente pode pensar nisso, por exemplo, o melhor exemplo é pensar uma antena de celular, onde todas as máquinas vão estar aqui do lado, conversando então com a antena. Então, nesse slot o A fala com a antena, nesse slot o B fala com a antena, nesse o C e nesse o D. Esse período de tempo aqui, onde as máquinas não se repetem, é chamado de um quadro. Então, um quadro é uma sequência de slots sem repetição, e os quadros é quem são repetidos indefinidamente no canal. Então, eu faço o primeiro quadro, o segundo quadro e assim por diante, onde as máquinas vão transmitindo. Bom, mas o que acontece se, dentro das minhas transmissões, dentro do meu quadro, uma máquina não quiser transmitir? Então, A, B, C. Então, o A quer transmitir, ele transmite aqui dentro. O B quer transmitir, ele transmite aqui dentro. O C não quer transmitir, então significa que esse slot do C vai ficar vazio. Esse slot é do C. Então ele faz o que ele bem entender. Grande vantagem, quando ele quiser transmitir alguma coisa, esse slot é dele, ele simplesmente chega e transmite. Desvantagem, se o C não quiser transmitir, ou muitas máquinas não quiserem transmitir por muito tempo, simplesmente esses slots vão ficar vazios. E isso é tempo jogado fora. Dois conceitos que nos interessam aqui. Primeiro, então, é a multiplexação por divisão de tempo. Ela permite exatamente isso que a gente viu, diversas transmissões ao mesmo tempo. Sendo que essas transmissões podem ou não ser da mesma máquina. O outro conceito é o acesso múltiplo por divisão de tempo. É exatamente a mesma coisa, só que agora, ao invés de eu ter transmissões simultâneas que podem ser de uma mesma máquina, eu tenho acessos por máquinas diferentes. Como eu falei para vocês, o nosso melhor exemplo é telefonia celular. Então, a antena entrega o slot 1, o slot 2 e o slot 3, um para cada usuário. Esse é o quadro dela, por exemplo. E ela fica repetindo esse quadro onde, dentro do slot 1, quem fala é essa máquina aqui. Dentro do slot 2 é essa, dentro do slot 3 esta. Não tem colisão, se as máquinas respeitarem os seus intervalos, e funciona super bem. Só lembrando que a gente tem que ter um intervalinho de guarda aqui entre as máquinas para permitir com que uma pare de transmitir e a outra comece. Pensando naqueles nossos tempos vazios, aqueles slots vazios, quando as máquinas não querem transmitir, existem duas possíveis melhorias em cima do TDM. Primeiro é o TDM com servidor. Então vamos voltar ao nosso exemplo, nossa antena. Quando uma máquina quer transmitir, ela manda um pedido para o servidor dizendo: eu quero transmitir. O servidor, se tiver algum slot vazio, ele avisa para a máquina A. Você pode usar o slot 2, por exemplo. Então a máquina A, a partir desse tempo, pega o slot 2 e fica transmitindo dentro desse slot por quanto tempo quiser. Quando ela acabar de transmitir, ela devolve o slot para a antena, devolve o slot para o servidor, que pode alocar esse slot para uma próxima máquina. Vantagem, não tem slots vazios. Então, cada vez que uma máquina quiser transmitir, ela tem que pedir um slot, ganha um slot se tiver disponível, se não tiver ela tem que esperar, mas eu evito então que aquele slot fique vazio por muito tempo. Outra possibilidade é o TDM com reserva. Então é idêntico ao TDM com servidor, só que agora ao invés de eu pedir
um slot porque eu quero transmitir agora, nesse exato momento, eu posso fazer uma reserva para uso futuro. Então eu vou dizer para a antena que eu quero usar um slot de transmissão por meia hora daqui a 2 horas. Então a máquina vai colocar isso num banco de dados e vai controlar. Desvantagens dessas técnicas. Esse servidor precisa controlar todo mundo. Então eu preciso do servidor na rede e esse servidor tem que ter acesso para todo mundo. Então todo mundo precisa pedir para ele e ele tem que gerenciar todo mundo. Isso é um custo a mais que a gente tem, mas isso evita aqueles buracos no nosso canal. Tudo depende do uso. Existem uso para todas essas formas de comunicação. A outra forma que a gente tem, então, de novo, bem similar à duplexação, é a multiplexação por divisão de frequência. Então, ao invés da gente dividir o tempo, a gente vai dividir a frequência. Então, pega toda a nossa frequência do canal, divide em subcanais, onde eu vou dar um subcanal para cada máquina. Esse é do A, esse é do B, esse é do C, esse é do B. Voltando ao nosso exemplinho, então eu tenho a minha antena, as máquinas todas aqui em volta, o A conversando com a antena, B conversando com a antena, C conversando com a antena e o D conversando com a antena. A antena precisa conseguir ouvir de todo mundo ao mesmo tempo. E a antena precisa separar isso. Então a antena precisa gerenciar todas as frequências simultâneas. Mas é exatamente igual. De novo, existe o conceito do FDM e do FDMA. FDM, diversas transmissões que podem ser de uma mesma máquina. FDMA, diversas transmissões, mas agora de máquinas separadas. Indo para algumas comunicações mais modernas, então essas duas que a gente viu são as duas básicas. O CDM surgiu lá pela década de 60. Ele é baseado nas funções de um matemático austríaco do século XVIII, XVII, que era chamado Walsh. Então Walsh criou uma série de funções que a gente usa agora. Essas funções elas criam as ondas que as máquinas vão transmitir. Então cada função de Walsh vai definir para a gente o formato de onda que as máquinas vão transmitir. Então, por exemplo, aqui está o formato de onda que a máquina 1 vai transmitir, que a máquina 2 vai transmitir, que a máquina 3 vai transmitir, que a máquina 4 vai transmitir. Cada máquina, então, recebe uma função de Walsh para utilizar, recebe a forma da onda que ela vai transmitir para o seu bit 1. Todas as máquinas transmitem agora utilizando todo o canal por todo o tempo. Basta que eu transmita essas funções. Essas funções elas se sobrepõem quando a gente transmite elas no ar, elas se somam, mas a característica delas é que elas não se anulam. Então é possível que do outro lado eu separe essas funções sem perder nenhum dado. Isso permite com que eu tenha 32 transmissões simultâneas usando todo o meu canal todo o tempo. Então, cada máquina, de novo, recebe uma funçãozinha de Walsh e vai transmitir isso e elas vão se somar quando você transmitir isso. Isso é propriedade típica de onda. Quando a gente transmite duas ondas, elas vão se somar no ar. Então, se eu tiver nossos 4 canais, nossas 4 formas de onda, e transmitir, elas vão se somar no ar, fazendo uma onda toda estranha, que do outro lado a gente consegue filtrar elas e separar elas. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, das 16 primeiras funções de Walsh, por exemplo, para vocês, onde eu daria isso aqui, uma para cada máquina. Quais são os problemas do CDM? Então, para funcionar, todas as máquinas precisam começar a transmissão de bit, ou todas as 16 ou 32 máquinas precisam que o intervalo de transmissão de bit seja o mesmo, e elas precisam que esse intervalo de transmissão de um bit comece exatamente ao mesmo tempo para todas elas. Outro problema. O tempo para eu transmitir um bit é o tempo que eu demoro para fazer todo esse monte de oscilações. Todas essas oscilações significam para a gente um único bit 1 da máquina que tiver a função 15 de Walsh. Esse tempo é exatamente o mesmo para todas as máquinas, porque o tempo de duração do intervalo para transmitir um bit é o mesmo para todo mundo. Então o tempo para eu transmitir é muito maior no CDM do que no TDM e no FDM. Pelo outro lado, isso permite a transmissão de 32 bits simultâneos, o que é uma grande vantagem.
Mas se a gente considerar a transmissão de uma única máquina, o tempo que essa máquina vai gastar para transmitir a sua mensagem é maior no CDM do que no TDM e no FDM. Mas quando a gente considera que a gente tem 32 transmissões simultâneas, então a gente vai considerar a rede como um todo, o CDM ganha de lavada então em cima do TDM e do FDM. Então o que vai acontecer aqui, eu vou dar uma função de Walsh, que vai definir para mim como é o bit 1 da máquina A, uma função de Walsh que vai definir qual é o bit 1 da máquina B e assim por diante. Como é o bit 0 da máquina A? É exatamente o oposto dessa onda. Então, eu giro essa onda ao contrário e isso vira o meu bit 0. 32 máquinas e a onda que vai passar resultante no ar é uma onda maluca, completa, que vai somar esse monte de coisa e vai traçar pelo ar. Receptor. Receptor faz como se fosse um casamento de padrões. Ele tenta casar em cima da onda resultante o padrão da onda da máquina A. Se ele achar o padrão, ele achou um bit 1 da máquina A. Se ele achar o padrão que é exatamente o oposto desse, ele achou um bit 0 da máquina A. Se ele não achar nenhum dos dois padrões, não funcionou. Ou, não funcionou não. Quer dizer que não veio um bit da máquina A para mim nesse intervalo. O mesmo conceito existe entre CDM e CDMA. Então, posso ter diversas transmissões de uma mesma máquina, diversas transmissões de máquinas diferentes. Então, um exemplinho, uma comparação para a gente. Então, lá no TDMA, eu vou dividir pelo tempo, só que enquanto eu estiver no meu intervalo de tempo, eu vou usar toda a minha frequência, todo o meu canal disponível. Lá no FDMA, eu vou dividir as frequências e na minha frequência eu vou usar ela por todo o tempo. Já no CDMA, eu vou usar frequência e tempo o tempo todo, toda a frequência e todo o tempo, só que agora elas vão ter que se somar no ar para passar e eu vou gastar mais tempo para transmitir cada bit. Geralmente, TDM e FDM eram utilizados, só para a gente ficar no nosso exemplinho de telefonia celular, nas primeiras gerações e segundas gerações de telefonia celular. Enquanto o CDM foi utilizado na segunda geração, mas praticamente virou padrão na terceira geração de telefonia celular, por garantir esse melhor aproveitamento da banda com mais transmissões simultâneas. Um dos mais modernos que tem, isso aqui já surge depois da década de 80, é o OFDM. Ele é exatamente similar ao FDM, ele é baseado no FDM, é um avanço do OFDM. Qual é a diferença? No FDM, a gente divide o nosso canal em frequências menores, mas essas frequências têm que ser isoladas uma da outra, inclusive com pedacinhos de frequência de guarda, para que não gere interferência de uma frequência na outra. Aqui no FDM não. Aqui no FDM a gente divide o nosso canal em subportadoras, então eu vou ter uma que é assim, subportadora vermelhinha, a laranja, a amarela, a verde, só que elas não precisam mais ser isoladas. O que precisa é que o pico, o meio da frequência de cada subportadora seja único, mas elas não precisam mais ser isoladas. Elas, inclusive, se sobrepõem. Então, todo esse pedaço aqui de baixo, elas se sobrepõem. Como é que eu limpo isso? Bom, eu consigo eliminar essa sobreposição como se fosse ruído no canal. E isso garante para mim agora que ao invés de eu pegar um canal e dividir entre 3, 4, 5 subportadoras, eu posso dividir ele entre 8, 9, 10 subportadoras. Isso faz com que a minha taxa de transmissão, o meu aproveitamento do canal seja muito maior, utilizando então o OFDM. Então, aqui por exemplo, de novo as subportadoras, elas se sobrepõem completamente e a gente consegue taxas de transmissão muito maiores. Inclusive a gente consegue melhorar as taxas de transmissão do canal original, graças a essa sobreposição de frequências. Isso aqui é utilizado hoje em dia em todas as transmissões de rede sem fio, justamente para tentar garantir velocidades maiores.
O último que a gente vai ver também é similar ao FDM, que é o WDM. Então agora, ao invés da gente multiplexar por frequência, a gente vai multiplexar por comprimento de onda. Qual é a diferença? Quase nenhuma. O que a gente vai fazer aqui agora é fazer divisão por cores. Então isso aqui a gente vai usar em cima de luz em fibra ótica, onde a gente vai transmitir diversas cores, juntar todas essas cores para passar por dentro da fibra, e do outro lado a gente vai separar essas cores, entregando as cores nos seus respectivos destinos. É um jeito da gente conseguir melhorar e muito a transmissão, mesmo dentro de fibra ótica. Mas é exatamente similar ao FDM. Então, multiplexo de um lado, por cores, passo todo mundo pela fibra, vou demultiplexar do outro lado, entregando nos seus respectivos destinos. Então, por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima.